bom estarmos juntos mais uma vez aqui para a nossa oração, a nossa Lécio Divino, nosso encontro com Jesus na Palavra. Nosso segundo domingo do Advento, um tempo especial de preparação, de vigilância, como já rezávamos na semana passada. E hoje está com a gente aqui uma pessoa muito especial. Diga quem é você, de onde você fala. Olá, né? Olá, os jovens conectados, os jovens que nos acompanham aqui todas as semanas, né, irmã, com essa oração, com esse momento tão importante na nossa vida cristã. Eu sou a Michele, eu sou do Piauí, estou a serviço da Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude, da PJ. Isso, faz parte também da nossa coordenação nacional da Pastoral Juvenil, aqui, uma comissão episcopal. Que bom, Michele, hoje compartilhar com você a palavra. Nós estamos, então, nesse tempo do Advento, né? Um tempo de espera, de preparação. Hoje, até nós vamos ver um dos personagens-chave desse tempo, que é João Batista. Nós temos um tempo muito especial para encontrar pessoas que são para nós sinais de esperança. E João Batista é um desses, né? Que nos traz o anúncio, abre horizontes de esperança. Então, vamos nos colocar em oração. Esqueci. Pega aí a sua Bíblia. O texto que nós vamos rezar é Marcos 1. Estava esquecendo de dizer para vocês qual é o texto, né? Marcos 1, de 1 a 8. Então, o comecinho do Evangelho de Marcos. Marcos 1, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Lembra de pegar também o seu caderno para a gente anotar quais são as palavras fortes desse tempo de oração, quais são os apelos que você sente no coração. Talvez também você pode escrever a sua meditação da palavra, você pode escrever também a sua conversa com o Senhor. Por isso te ajuda a avaliar a tua caminhada espiritual e te ajuda também a se concentrar melhor aí nesse momento tão importante que é de encontrarmos o Senhor na palavra. Então, preparemos os nossos corações, né? A terra sagrada dos nossos corações, que é morada do Espírito Santo, e entremos em sintonia nesse momento, rezando. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir, então, o Evangelho. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de abaixar-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu os batizei com água. Ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos ouvir mais uma vez, deixando então que esse Evangelho penetre em nós para transformar o nosso coração. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à frente dele, para lhe preparar o caminho. Uma voz grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas.
João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E iam até ele todos os da região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os próprios pecados. João se vestia com pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com Espírito Santo. Então, reler individualmente, já sinalizando, né, quais são as expressões, as frases, os versículos, ou talvez as imagens, né, que mais chamam a nossa atenção. Você que está aí com a sua Bíblia, se quiser sinalizar na Bíblia ou transcrever no seu caderno, né, para a gente poder aprofundar essa palavra do Senhor. A Michelle e eu aqui vamos repetir as expressões mais fortes para nós. Batismo de conversão. Uma voz grita no deserto: preparem o caminho do Senhor. Deserto. Endireitem suas estradas. Aquele que é mais forte. E iam até ele todos os da região da Judéia e todos os de Jerusalém. Ele vos batizará com o Espírito. João se vestia com pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos. Seguindo os passos da nossa mestra, a primeira perguntinha que nos ajuda a nos situar, nesse momento de oração é o que o texto diz. E aqui nós temos, então, o início do Evangelho de Marcos, resgatando a promessa ao povo, então citando o profeta Isaías, que é o que mais anunciou a vida do Messias. O que sempre, todos os profetas, na verdade, né, sempre ficaram atentos à fidelidade à aliança, anunciando a fidelidade de Deus quando as pessoas, né, quando o povo rompia com a aliança, convidando a reatar, né, os laços com o Senhor. E o profeta Isaías, de forma particular, também sempre trouxe esse anúncio daquele que viria. Então, aqui, o Evangelho de Marcos resgata essa promessa ao povo de Israel quando retoma, então, uma citação da profecia de Isaías. E é muito interessante também olharmos a figura de João Batista como esse a que Isaías havia prenunciado como aquele que estaria preparando o caminho do Messias. E a figura de João Batista é muito interessante porque é figura que rompe padrões. Alguém que vive no deserto, alguém que come algumas coisas meio estranhas ali, né? Gafanhoto e mel silvestre, o mel até que vai bem, agora os gafanhotos estão meio estranhos, né? Dizem alguns que pode ser algum tipo de fruta, né? Que nós não conhecemos muito bem o nome. Mas, enfim, o fato é que ele vivia de um jeito que saía dos padrões da sua época. E a sua forma de viver
além daquilo que ele anunciava e fazia, né, no caso que era a vinda do Salvador, e o batismo que ele estava ministrando ali para as pessoas, o seu jeito de viver também se tornou um sinal para o povo. Por isso que o povo buscava, por isso que o povo queria ouvi-lo, por isso que o povo se deixava batizar, no sinal de adesão àquela proposta de João Batista, que era de converter-se e preparar-se para a vinda do Senhor. É um texto que realmente vem bem de encontro com esse tempo de advento que nós estamos vivendo, de preparar-nos para a vinda do Senhor. É por isso que ele é colocado também aqui nesse domingo, nesse segundo domingo do advento. O segundo passo aqui da nossa leitura orante é nós olharmos um pouquinho para a palavra de Deus, iluminando a nossa própria vida, a nossa realidade. Aí vem a pergunta: o que o texto diz para mim? O que o texto diz para mim, né? Uma voz grita no deserto. Irmã Valéria, eu acho que a gente viveu esse ano, né, e está vivendo um deserto, né? Ter que estar mais sozinho, ter que estar mais isolado, né? Estar longe dos nossos amigos, das pessoas que a gente ama. Então, trazendo esse texto, né, essa leitura para a nossa realidade atual, é muito importante esses elementos que a senhora traz, né, do contexto histórico, de quem era essa figura tão importante, né, João Batista. É importante também a gente ler e trazer para a nossa realidade atual, né, para os nossos dias, para a nossa vivência de hoje. E quando essa palavra traz, né, uma voz grita no deserto, o texto diz muito para mim desse deserto que nós estamos vivendo hoje, né? Desse deserto em que há tantos gritos silenciados, em que há tantos gritos fervorosos, né? Nesse ano tão desafiador, tão cheio de incertezas, tão cheio de perdas. E essa voz grita: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Eu acho que esse tempo de advento que a gente já está vivendo, né, dessa espera, dessa preparação, é o momento de, no meio de tantas perdas, nós olharmos para o maior ganho, né? Em um ano de tantas perdas, de tanto medo, nós olharmos para o maior ganho, para a maior alegria, para a maior esperança, né? Que é a vinda do Deus menino, a vinda desse Deus. O texto fala, né, que João Batista, ele se vestia com pelos de camelo, ele se alimentava de gafanhotos, e isso traz para nós muita pobreza, né? Muita simplicidade, uma pessoa que vivia muito despojado, né? Muito livre de luxos, muito livres de grandes ornamentações, né? Mas que vivia ali na simplicidade, na pobreza. E esse texto me diz hoje que é assim que nós devemos preparar o nosso coração para esse Deus menino que chega tão simples, tão humilde, né, que nasce ali numa manjedoura, né, que nasce entre os animais, que nasce pobre, que nasce ali com a presença do seu pai e da sua mãe, né, da família sagrada. Então, acho que hoje o texto me diz que a gente precisa preparar os nossos corações, né, eu preciso preparar o meu coração dessa simplicidade, né, dessa ternura, dessa singeleza para acolher esse Deus que vem, né, esse Deus menino. Então, é um pouco do que o texto faz ressoar no meu coração hoje, né? Que no meio desse deserto, a gente já pode escutar esse grito, né? O grito da esperança, esse sinal de Deus que vem chegando simples, que vem chegando pequenino, para encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração de esperança. Você começou falando do deserto, Michele. Para mim também, enquanto a gente estava lendo, né, lendo o texto, me chamou muita atenção essa imagem, né, do deserto. O deserto parece que é a carência de tudo, né? O que a gente considera importante. E, no entanto, a gente é um despojamento também daquilo que é o essencial, do que não é o essencial, por exemplo, trocando, né? Porque o João tem realmente essa dinâmica de pobreza, né? Porque ele está focado só naquilo que é o essencial. E assim ele consegue ser testemunha para aquele povo, né? Ele consegue ser um sinal de esperança, ele consegue ser alguém que leva as pessoas a algum questionamento, que leva as pessoas a tomada de posição, que leva as pessoas a tomada de decisão, né? Então, além
né, que você falava de nós estarmos vivendo uma situação meio desértica, né? Que às vezes a gente já está se sentindo um pouco cansado também, aí desse negócio, dessa série, pandemia, não acaba nunca, né? A gente pensa que vai acabar, que não é de novo. Então, a gente às vezes se sente mesmo nesse deserto. Mas eu acho que essa figura de João Batista, ela vem nos despertar para esse chamado que nós temos, enquanto cristãos, de sermos sinais, sermos portadores de esperança, mesmo estamos vivendo no deserto. Ou talvez justamente por estarmos vivendo no deserto. Outro dia eu estava falando com alguém sobre essa questão da pandemia, né? De repente ele viu que eu estava me lamentando, eu falei, não, pera lá, deixa eu parar, deixa eu mudar de canal aqui, né? Vamos passar para outro filme aqui. Aí eu comecei a pensar, né? Quanta coisa a gente aprendeu nesse período, né? Quanta coisa a gente tem aprendido no convívio com a nossa família, quanta coisa aqui como pastoral juvenil, a gente aprendeu, o PJ também, né? Aprendeu enquanto recursos diferentes que podem ser usados para chegar a mensagem do Evangelho a outros lugares. Quanta coisa também a gente aprendeu da gente mesmo, tendo que lidar com nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias angústias. Quanta coisa a gente aprendeu também sobre o sofrimento do outro, né? Acompanhando pessoas limitadas, empobrecidas, desempregadas. Então, eu penso que nós temos ainda condições de sermos João Batista, né? De sermos profetas da esperança. E esse é um chamado forte desse tempo, né? Estarmos vigilantes, que a gente já foi o nosso compromisso da semana passada, estarmos vigilantes para percebermos como que agora nós podemos testemunhar essa esperança de que o Senhor vem, de que o Senhor não nos abandona, de que Ele é fiel à sua aliança, né? De que as suas promessas se cumprem, mas não essas promessas quando a gente às vezes fala meio no sentido de que as coisas vão dar certo para a gente, né? A gente vai ficar rico. Não, as promessas de Deus se cumprem no sentido de nos fazermos mais santos, mais próximos dele, mais parecidos com ele. Essa é a grande promessa, que é sendo como Jesus de Nazaré, é que nós seremos verdadeiramente livres e felizes. Então, acho que a figura de João Batista nos chama a atenção. Ficarmos no que é o essencial para, de fato, percebermos Deus agindo em todos esses desertos que nós vamos enfrentando, que estamos vivendo, para sermos sinais de esperança. Alimentarmos primeiro a nossa fé, a nossa esperança e testemunharmos aos demais. Né? Com a nossa oração, com o nosso testemunho, mas também com gestos concretos. Né? E a gente sabe que nesse período aí muita gente realmente abriu o coração e as mãos, né? Colocou-se a serviço daqueles que estavam com maior necessidade. Então, que a gente também possa fazer essa experiência, sobretudo neste tempo do advento, né? Quem ainda não fez, correr atrás aí, e quem já fez essa experiência de realmente perceber os ganhos, de ser solidário, né? Enfim, de viver as oportunidades deste tempo, né? Avaliar tudo isso e deixar que do fundo do coração brote a gratidão. Gratidão porque Deus está sempre conosco. É Emmanuel, uma palavra forte também do Senhor de Deus. É fiel à sua promessa de salvação para nós. E é muito importante, né? É interessante observar como o João Batista ele é coerente, né? Ele é coerente com a vida de Jesus, né? Também. Então, na simplicidade que ele vive, né? Ele é muito assertivo com as palavras. Quando ele fala para nós prepararmos o caminho do Senhor e endireitarmos as nossas estradas,
né? Olhando para a realidade de hoje, a gente se prepara para essa chegada do Deus menino, para a esperança que se renova, né? O nosso Deus é um Deus que sempre se renova, é uma esperança, é um amor que se renova todos os dias, que nos faz recomeçar, que nos ensina sobre recomeços, sobre esperanças, né? Então, quais são as estradas que nós precisamos endireitar hoje, nesse tempo, né, neste ano de 2020, nesse país, nessa comunidade que nós estamos inseridos, né? Quais são as estradas que nós precisamos endireitar para acolhermos esse Deus, para recebermos, para nos prepararmos para esse Deus, para a chegada desse Deus, né? E aí eu fico pensando sobre a nossa realidade atual, sobre tantas guerras que a gente vive, né? Tantos discursos de ódio, tantas situações de violência. Será que não são esses caminhos que a gente, enquanto cristãs e cristãos, né, edificados, né, comprometidos com essa fé, com esse projeto de Jesus, a gente também não precisa se envolver nessas situações e transformá-las para bem receber Jesus, né, para bem receber o Senhor? Então, é extremamente importante, assim como João Batista, ali engajado na realidade da sua época, né, trazendo esse discurso, trazendo essa proposta de esperança, essa proposta de mundo novo, né, daquilo que Jesus traz, de transformação de realidades, de transformação de vidas. É importante nós nos engajarmos nessa nossa realidade e, assim como João Batista, sermos profetas e profetisas da esperança, né? Profetas e profetisas de um novo tempo, de uma nova realidade e de um reino de Deus que é possível para todas e todos nós. Sem medo de quebrar os padrões, né? De contracorrente, como diz o Papa Francisco, repete tantas vezes aos jovens. Um minuto de silêncio, né? Você que está nos acompanhando aí de casa, né? Talvez você tenha outra reflexão, outra meditação, mas vamos deixar com que realmente essa mensagem partilhada, essas reflexões, né, possam chegar ao nosso coração, né? Da nossa cabeça passar ao nosso coração. E mais do que meditação, a leitura orante, ela nos convida também ao diálogo com o Senhor. Então, a perguntinha nesse momento é: o que o texto, a reflexão feita, né, a meditação, nos leva a dizer a Deus? Vamos agora conversar com Jesus sobre o texto, sobre a realidade que esse texto descortina diante de nós. Senhor Jesus, assim como João Batista, foi profeta em atitudes e palavras corajosas, que também eu e cada jovem possamos preparar os teus caminhos com audácia e autenticidade. Assim como João Batista quebrou paradigmas, né? Quebrou estereótipos e se reinventou na missão de anunciar, né? Fugiu dos padrões na missão de anunciar, anunciou com humildade, trazendo a esperança de um Deus simples como a gente, pobre como nós, tão humano e tão divino, que eu tenha, né? Que nós tenhamos, que as juventudes tenham essa coragem de quebrar os paradigmas, de romper barreiras, de sair dos padrões e anunciar, ser testemunhas, né, ser profetisas e profetas da esperança com muita autenticidade, com muita coragem. Também quero trazer para este momento de oração tantas pessoas que se sentem no deserto da vida neste momento. Não veem possibilidades de saciar suas sedes.
sedes de pão, sede de justiça, sede de espiritualidade, de sentido, que possam, neste tempo do advento, fazer uma experiência profunda de encontrar-se com o Deus que é fiel à sua aliança, que se faz presente, atuante em nossa vida, em nossa história. Trago para esse momento, eu trago para esse momento, ressoando o pedido, né, dessa voz que clama no deserto para nós prepararmos o caminho, endireitarmos as nossas estradas. Eu trago as tantas jovens e os tantos jovens engajados nas pastorais, né, nos movimentos, que são tão comprometidas e tão comprometidos com a vida da igreja, com a vida das comunidades, que tem sido fermento na massa, né? Que tem sido no meio desse deserto, desse ano, dessa pandemia, essa voz que grita, essa voz que faz ecoar a esperança, que faz ecoar a solidariedade, que faz ecoar a unidade e a comunhão. Essa juventude tão capaz de produzir justiça, tão capaz de produzir a paz, né? Tão capaz de produzir carinho, de produzir esperança no nosso meio. Eu penso que uma oração que nós rezamos e que nos compromete bastante com esse endireitar os caminhos do Senhor é a oração do Pai Nosso, que a gente repete sem reflexão, né? Mas nós vamos encerrar esse momento aqui orante com essa oração do Pai Nosso, pedindo que nós sejamos, né, pessoas capazes de fazer o reino acontecer, capazes de repartir o pão, capazes de perdoar, capazes de dar mais do que receber, assim como nosso Deus nos dá muito mais abundantemente, né, do que nós merecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de encerrar esse momentinho de oração, é bom que você, se puder permanecer mais um tempo em silêncio, aí em casa, melhor. Né? E formular também uma frase força que te ajude, né? Que você memorize para lembrar essa experiência de oração que você fez. E também um compromisso, né? Aqui nós damos várias dicas, né, Michele? Né? De ser sinal de esperança, estar atentos para o que precisa ser endireitado, né? Nesse tempo do Senhor, a gente prepara tanta coisa, né? Prepara casa, enfeita, faz isso, faz aquilo, né? Faz compras. E às vezes esquece, né? De realmente aquilo que é o essencial. Viver o essencial. Né? Separar aí o joio do trigo, né? Para realmente estar vigilantes à espera do Senhor também é outro compromisso. Enfim, é a partir daquilo que o Senhor fala ao seu coração. Né? Qual é o compromisso que você gostaria de assumir para que nessa semana você possa vivenciar mais concretamente a palavra meditada? E lembrando que o essencial é invisível aos olhos, né? Já dizia um grande poeta, grande escritor aí, que nos trouxe aquela beleza que é o livro Pequeno Príncipe, né? Que traz tanta ternura, que traz tanta singeleza. Então, pensando nisso de que o essencial é invisível aos olhos, nós precisamos entender que o nosso coração é o primeiro presépio, né? Que o nosso coração é a primeira morada, é o primeiro lugar de chegada desse Deus. Então, que o nosso coração seja mesmo repleto, né, e transbordante de simplicidade, de ternura, né, de acolhida e de coragem para receber esse Deus. Mas que bom rezarmos mais uma vez, aprofundarmos
né? Viver esse momento de encontro com Jesus na palavra. Obrigada, Michele, pela sua partilha, pela sua participação aqui conosco. Quer dar um tchau aí para a galera? Obrigada, irmã Valéria, né? E obrigada por todo esse trabalho que a senhora tem desenvolvido durante todo esse tempo, né? Toda semana trazendo, promovendo esses momentos com as juventudes, né? Com os adultos também que queiram, que podem acompanhar e que querem acompanhar, né? Esses momentos de leitura orante. A leitura orante já é uma prática na Pastoral da Juventude, né? Nos nossos momentos de oração, de espiritualidade. Então, é de fato um momento forte para a gente, né? De ter esse contato, de refletir, de meditar a leitura, né, a palavra, de pensar o que Deus quer nos dizer através desse texto, né, e o que nós dizemos a Deus. Então, é momento sempre de reafirmar a nossa fé, né, de reafirmar as nossas opções de vida, de reafirmar a nossa esperança, de reafirmar o nosso compromisso, né, com Deus, com a igreja, e é muito importante viver isso enquanto juventudes. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Sigamos juntas. Obrigada mais uma vez, Michele. E você que está aí nos acompanhando, né? Compartilha aí com o pessoal esse momento especial. Já estamos na reta final aí do nosso ano civil, no início, né, do nosso ano litúrgico, e que nós possamos, de fato, fazer uma boa preparação para experimentarmos a beleza, a singeleza, né, a abundante graça que Deus derrama sobre nós com a sua encarnação. Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima semana.